pessoal, como vão? Estamos aqui no nosso segundo encontro e o objetivo desse encontro hoje é a gente discutir o que são direitos humanos, o que são direitos de cidadania. Como é que esses direitos começaram a existir ou começaram a ser falados aqui no Brasil, no nosso país? É muito importante que a gente saiba um pouco dessa história, até para não achar que esses direitos vieram do nada, vieram do espaço ou vieram de uma modinha ou de qualquer tipo de ideia de alguma pessoa. Foram várias pessoas, foram vários grupos e a gente precisa entender um pouco essa história. Então, se eu fosse aqui falar para vocês o que são direitos humanos, eu poderia pegar vários livros, poderia pegar várias teorias, poderia pegar várias falas de autores renomados que falam sobre o que é direitos humanos. Mas eu prefiro ser mais simples. Eu acho que direitos humanos a gente sente, a gente vive, a gente presencia. É mais importante do que saber de qual que são direitos humanos. Direitos humanos, na verdade, são direitos de todos, sem distinção de qualquer pessoa, independentemente de ser um bebê, de ser uma criança, de ser um jovem, um adulto, um idoso, ser pobre ou rico, alto ou baixo, pessoa com deficiência ou sem deficiência, todos temos direitos humanos. A ideia dos direitos humanos é garantir a dignidade humana. Então, por exemplo, quando uma pessoa é presa e ela vai para uma unidade prisional, ou um menor ele vai para uma unidade de liberdade assistida, normalmente essa pessoa perde alguns direitos de cidadania. Ela pode, por exemplo, perder o direito de ir e vir em alguns espaços, ela pode perder o direito de votar, ela pode perder o direito, muitas vezes, de ir a alguns espaços culturais, de ter lazer, como ela também vai ter toda a sua vida dentro ou de uma unidade prisional ou em regime semiaberto. Porém, essas pessoas não perderam a sua dignidade. Então, elas têm o direito de estarem ali nas unidades prisionais, por exemplo, mas elas devem estar ali para serem ressocializadas. Ou seja, qual é o objetivo? O objetivo é que essas pessoas possam, certo, ter total liberdade de se arrepender do que fizeram para voltar para suas famílias, voltarem para suas lares, voltarem para sua comunidade, sua cidade, respeitando os outros e respeitando as leis para que possam conviver em harmonia. E aí os direitos humanos, ele garante a dignidade da pessoa humana e garante a dignidade da pessoa de todas as raças, de todas as etnias, de todas as idades, como eu falei para vocês agora há pouco. Então, como é que surgiu essa ideia? Como é que surgiu essa fala aqui no Brasil? Eu não sei se vocês já ouviram falar, se já estudaram na matéria de vocês de história, mas a gente passou por uma época de ditadura, uma época em que o governo militar ele estava no poder e que algumas coisas eram proibidas. Ninguém poderia ir e vir na rua tarde da noite, as pessoas não tinham a liberdade de falar mal do governo, as pessoas tinham que ter cuidado ao falar sobre política. Então, algumas questões eram proibidas naquela época. Então, na ditadura, muitas pessoas foram desaparecidas, muitas pessoas foram espancadas, torturadas. E isso gerou muitas mágoas, muitos problemas para várias famílias que perderam seus filhos, suas filhas, seus sobrinhos. E isso gerou também uma violação muito grande de direitos. E aqui no Brasil, nós tivemos a necessidade de discutir direitos humanos. A partir de então, direitos humanos já vinha sendo discutido antes, mas nesse momento, com a ditadura, foi necessário a gente ter um certo cuidado com algumas questões de respeito às pessoas, de respeito ao diferente. E aí foi por isso que os direitos humanos veio à tona aqui no Brasil. E aqui em Pernambuco não é à toa, certo, que nós também fazemos esse discurso. Pernambuco também, ao longo de sua história, foi palco de várias revoluções. Nós tivemos problemas também de violações a pessoas. E hoje nós temos ainda alguns índices de violência contra a mulher, nós temos alguns índices de casos de violência contra homossexuais, nós temos índices de desrespeito contra pessoas com deficiência e é importante a gente discutir isso. A gente não pode achar que direitos humanos é uma conversinha mole ou algo que só diz respeito a alguém que trabalha com isso, ou alguém que é de um partido de esquerda, ou alguém que é militante de uma ONG, ou alguém que é ativista que vai para a rua para um piquete. É importante você pensar que você tem responsabilidade com esses direitos humanos, com a defesa desses direitos humanos. Mesmo que não seja algo que tenha a ver com a tua raça, com a tua etnia, mas você tem responsabilidade para com isso. Então, como é que você pode contribuir dentro da sua casa, no seu lar? Como é que você pode contribuir na sua vizinhança, na sua comunidade? É muito importante saber o que são esses direitos. Então, dignidade é o primeiro ponto que a gente precisa saber.
É importante também a gente saber que direitos humanos está aqui para a gente não mudar as pessoas de terem suas opiniões, mas a gente precisa que as pessoas, se elas não concordam com certas questões, mas elas precisam, nos espaços onde elas estão, onde elas trabalham, onde elas vão na igreja, no clube, no parque, elas respeitem os outros. E aí, para que a gente respeite os outros, é preciso que a gente conheça esse outro, e aí é onde estão os direitos humanos. Obrigado, gente. Eu acho que espero que a gente vá para um próximo debate, sabendo um pouco de por que o respeito à diferença é importante no cotidiano da gente.